Eis aí o nosso querido e precioso Romário, doutor honoris causa, PhD, no uso do véu, no dízimo e também no ósculo santo. São as três bandeiras, né, que são sempre levantadas aí pelos irmãos da congregação. Para afirmar que a congregação é a única, verdadeira, que é a virgem escolhida do Senhor e todas as demais são prostitutas. É isso? Então, vem novamente insistindo a respeito do uso do véu. Escreveu até um livro. Pode estar seguro, ali está cheio de asneiras, versos fora do contexto, sendo usado para dar sustentação à heresia, porque a doutrina do uso do véu é uma heresia da grossa. Bom, veja, não é que usar o véu seja algo condenável, sabe, que mereça reprovação, não é absoluto. O mal é que, como diz a Escritura lá no livro de Provérbios, que um abismo chama outro abismo, então uma desobediência, um erro chama outros erros. E agora eles estão aí condenando as outras igrejas, condenam as outras igrejas porque não ensinam a prática do véu. Sabe? Então fica uma coisa assim, eu sou o único certo, verdadeiro, todo mundo está errado. Na realidade, nós não devemos fazer doutrinas de um único verso. E é o que eles estão fazendo, sacar o verso lá do capítulo 11, do verso 1 ao verso 14, sacaram um versinho ali do meio e desenvolveram uma doutrina em cima disso. E uma doutrina que se tornou uma doutrina excludente, quer dizer, quem usa o véu está certo, quem não usa o véu está errado. Entendeu? Agora, o Romário, nós já discutimos esses assuntos muitas vezes, tá? E ele sabe o que é hermenêutica. Aliás, eu me lembro bem que o primeiro a levantar a palavra, sacar a palavra hermenêutica, foi ele. Então, para ele usar a palavra, deve saber o significado dela. Hermenêutica quer dizer ciência de bem interpretar. E você tem que usar a hermenêutica tanto para documentos jurídicos, como para livros de medicina. Qualquer estudo que você faça, você tem que usar a hermenêutica. Quer dizer, e uma das leis da hermenêutica é a lei do contexto. O que é a lei do contexto? A lei do contexto é você observar o que está dito nos versos anteriores ao verso em questão. Quer dizer, para interpretar determinado verso, você precisa ver o contexto, que são os versos anteriores ao verso em questão que você quer interpretar e os versos que se seguem depois. Por que você deve ter cuidado com isso? Para entender qual a mente do Espírito Santo ao inspirar o autor do livro, da carta, escrever aquilo que ele escreveu. Nós cremos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, é inspirada por Deus. Então você precisa buscar entender qual a mente do Espírito ao inspirar aquilo que o autor escreveu. Entendeu? Se você não tem esse cuidado, saca ele do contexto e desenvolve em cima dele uma doutrina, você está entrando em grande condenação, como diz lá Pedro na profecia, que os indoutos, quer dizer, que não tem conhecimento, torcem as Escrituras para sua própria condenação. É o caso do véu. O contexto está tratando da autoridade do homem sobre a mulher. É isso que está tratando o contexto. Está bem definido onde Paulo escreve o seguinte, olha, veja o que ele escreve. Ele diz lá, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. É isso. O contexto está tratando disso e vai terminar no verso 14. Agora, sacam esse versinho
e faz uma doutrina. Aí esse rapaz aí andou no fórum lá do CCB, sem censuras, andou discutindo com um menino, irmão lá, chamado, o apelido dele é a Atalaia do Evangelho. E o Romário usou 13 vezes o argumento, dizendo que era mandamento, né, e imperativo usar o véu. Usou 13 vezes esse argumento. Mas não é mandamento. Não é mandamento. Paulo escreve lá, ó, ele diz lá no versículo 1, diz assim, ó: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vou-lo entreguei. Preceito é orientação, ensinamento, tradição. Entendeu? Então veja, não é mandamento. Mandamento é como lá em Mateus 28:19: Ide e fazei discípulo de todas as nações. Marcos 16:16: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é mandamento. Agora, isso aí é um preceito. O preceito muda. Olha, nós temos as listas secretas aí desde 1960 até 2011. Está cheio de preceitos lá. São preceitos. Quantos deles já caíram? Quantos deles já foram mudados? Era bom 5, 10, 15, 20 anos atrás, hoje já não serve mais. Por quê? É mandamento? Não, não é mandamento. São preceitos, orientações organizacionais, administrativas, né? Até de ensinamento de como se comportar na igreja, como deve se comportar o homem e a mulher dentro da igreja. Mas isso não são mandamentos, são preceitos, são orientações, né? Agora, o que eles fizeram? Fizeram doutrina de um versinho da Bíblia, entendeu? E esse camarada aí, esse Romário, já está consciente disso, tá? Que ele está sacando um verso do seu contexto e dando apoio e sustentação a essa heresia do uso do véu, entendeu? Então veja, as demais igrejas têm uma posição inteligente, racional, bíblica. Eles não têm nada a opor quanto ao uso do véu. O que tem? Se uma mulher sente que ela deve usar o véu para orar a Deus, entendeu? Então use! Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Problema teria, errada ela estaria, se ela orasse sem o véu. Aí estaria errando. Por quê? Ela estava cometendo um pecado contra a sua própria consciência. A Bíblia fala nos pecados que a gente comete, os pecados de consciência. É aquele que você sabe que não deve fazer uma coisa e você faz. Quando você está agindo desta maneira, você está pecando contra a sua própria consciência. Entendeu? Agora, porque ela sente que deve orar a Deus com a cabeça coberta com o véu, vai condenar as demais mulheres que não usam o véu? Porque não usam o véu? Esse está errado, entendeu? Então, esse Romário aí, tá vendo? Esse é um falso profeta e age como um falso profeta. Aí, é esse aí, tá? Faz de um verso isolado uma doutrina, tá? E depois ainda condena os outros. Ele faz coro aí com os demais que dizem que só a congregação é a virgem, as demais são prostitutas, porque elas não ensinam a usar o véu. São estas coisas aí que condenam estes homens. Está lá em 1 Pedro, né? Que os indoutos e inconstantes torcem as escrituras para a sua própria condenação. Está vendo, Romário? O que você está fazendo? Está pondo aí uma pedrinha, viu? Em cima da sua sepultura eterna, infernal. Sua sepultura infernal, onde você vai passar a eternidade, por não ter respeito com a palavra de Deus. Tá? Outra coisa também que você está fazendo, às vezes está falando no seu comentário
sobre o lava-pés, que era um costume dos hebreus, né? Naquele tempo eles usavam sandália, e era até regra de hospitalidade lavar os pés daquele que visitasse a sua casa. Chegando uma visita, você deveria lavar os pés dele, honrando aquela pessoa e mostrando que você tinha carinho e cuidado com ele. Era uma regra de hospitalidade. O Romário está dizendo que hoje nós não precisamos lavar os pés, porque nós vamos para a igreja todos bem lavadinhos, limpinhos, né? Com meia, sapato nos pés e tal. Então não tem necessidade de lavar os pés. Mas Jesus disse, é um mandamento imperativo. Para quem anda com mandamento imperativo, falando em mandamento imperativo o tempo todo, deveria respeitar esse mandamento imperativo do Senhor Jesus. Porque Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, e assim como vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e eu vos lavei os pés, assim como eu fiz, deveis vós fazer também. E o lavar os pés não é por causa da sujeira dos pés, é uma lição de humildade, é uma lição de humildade. Então veja bem, ele está no seu comentário dizendo que nós não precisamos mais fazer isso, estamos livres dessa obrigação, porque isso é usos e costumes lá dos hebreus. E o véu? Hein, Romário? E o véu não é usos e costumes também dos povos orientais? Que é isso? Para com isso, rapaz. Deixa de enganar as pessoas, viu? Ó, beijocas nas bochechas. Tchau, belo.